Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante e que pode ajudar com o aprendizado de diversos idiomas. Vocês já ouviram alguma vez falar sobre declinações ou casos gramaticais? Se alguém aqui já estudou latim, grego ou alemão, por exemplo, ou árabe clássico, já teve contato com essa característica, certo? Os casos gramaticais, basicamente, são quando as palavras mudam de forma de acordo com a função sintática que elas exercem. E para não parecer uma coisa muito estranha, primeiro eu vou dar um exemplo em português para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Bem, vamos lá. Em português, apesar de a gente não ter todo esse sistema de declinações e casos gramaticais, a gente tem vestígios dele que a gente herdou do latim, certo? Então vamos lá, o latim tinha todos esses casos, mas o português não. Mas prestem atenção que em português os pronomes eles têm diferentes formas dependendo da função que eles exercem na frase. Então, por exemplo, quando você fala eu vejo Pedro, por exemplo, eu é o sujeito da frase, né? Eu é o pronome sujeito. Mas se você falar Pedro me vê, perceba que você não diz Pedro eu vê, e sim Pedro me vê. Eu e me, ambos se referem à minha pessoa. Quando eu sou sujeito, eu sou eu, e quando eu sou objeto, eu sou me, né? A mesma coisa para o tu, né? Você pode dizer eu te vejo, mas você não pode dizer eu tu vejo. Então aí você tem mais uma vez um exemplo de como tu e ti se referem à mesma pessoa, à segunda pessoa, mas tem formas diferentes. Em português brasileiro popular, a gente pode escutar frases como eu vejo tu, ele ajuda eu, por exemplo. Isso daí são casos em que você já vê essa distinção entre essas diferentes funções sintáticas representadas por palavras diferentes sendo desfeita. Isso é um fenômeno normal, já que a gente já perdeu isso em português nos substantivos, nos adjetivos, mas isso sobrevive nos pronomes. Só que na língua popular, até nos pronomes isso está sendo desfeito. É um tipo de simplificação normal que pode acontecer. Mas agora vamos dar uma olhada em línguas que têm esse sistema, só que não só nos pronomes, como no português, né? Porque como eu mostrei, a gente tem eu vejo Pedro, Pedro me vê, né? O eu muda para me, a gente tem isso nos pronomes. Mas e se o nome de Pedro mudasse? Se o nome de Pedro mudasse dependendo da função que ele está exercendo na frase. Então a gente agora vai dar uma olhada no grego, certo? O grego é um idioma em que esse sistema não se aplica só aos pronomes, mas à língua como um todo. Então a gente vai ver isso nos substantivos e nos adjetivos que vão conectados com esses substantivos. Pense na seguinte frase: Filipe vê Estevão, certo? Em grego seria o Philippos βλέπει τον Στέφανον. O Philippos seria literalmente o Felipe. Em grego é comum o uso do artigo definido com nome próprio, que em português algumas variedades do português usam e outras não. No meu caso eu não uso. Eu sempre diria Felipe vê Estevão e nunca o Felipe vê o Estevão. Mas em grego é assim. Então, o Philippos βλέπει τον Στέφανον. Mas perceba uma coisa, você tem o Philippos e τον Στέφανον, e não o Philippos e o Stéphanos. Por quê? Bem, você já deve imaginar que é porque o Philippos é o sujeito que faz a ação, enquanto τον Stéphanon é o objeto direto que está sofrendo a ação. E se eu dissesse o seguinte: τον Στέφανον βλέπει ο Φίλιππος? Essa frase significaria Estevão vê Felipe? Não, essa frase continuaria significando que Felipe vê Estevão. Então não importa se eu digo o Philippos βλέπει τον Στέφανον ou τον Στέφανον βλέπει ο Φίλιππος, porque o que me diz quem faz a ação e quem sofre a ação é a forma das palavras. Isso me permite organizar essa frase de diversas formas. Posso dizer ο Φίλιππος βλέπει τον Στέφανον, ο Φίλιππος τον Στέφανον βλέπει, τον Στέφανον βλέπει ο Φίλιππος, βλέπει τον Στέφανον ο Φίλιππος, βλέπει ο Φίλιππος τον Στέφανον. Não importa onde vai ficar verbo, sujeito, objeto,
nessa frase, porque sempre o que é sujeito vai ser sujeito e o que é objeto vai ser objeto. Diferente do português. Se eu digo em português, Felipe vê Estevão, ou Estevão vê Felipe, isso muda o significado da frase, porque a gente só sabe quem é quem pela ordem das palavras. A gente não tem uma mudança de forma nas palavras para nos dizer quem é o sujeito e quem é o objeto. Mas em grego, você sabe quem é quem simplesmente pela forma das palavras. Tem outros casos também. Tem o dativo, que marca o objeto indireto, por exemplo. Então eu posso dizer, «I φίλimo λέγει το Πέτρο». Se eu digo «το Πέτρο», em vez de «o Petros» ou «τον Πέτρον», eu estou me referindo ao dativo. Então é «I φίλimo λέγει το Πέτρο» seria «a minha amiga fala a Pedro». Certo? Isso se aplica aos adjetivos que vão com substantivos. Então, se eu quero dizer vejo uma pessoa, seria βλέπω άνθρωπον. Mas se eu quero dizer vejo uma pessoa boa, seria βλέπω άνθρωπον αγαθόν. Veja, άνθρωπον αγαθόν. Porque o anthropos está na forma de anthropon. Então, agathos vai para a forma de agathon para ficar junto com o anthropon. Então, se um está na forma de objeto, o outro também vai, né? O adjetivo vai acompanhar o substantivo. Em latim, a mesma coisa. Vamos dizer que a gente tem Júlio e Caio, por exemplo. Então, Júlio vê Caio. Você pode dizer Julius videt Gaium. Ou Julius Gaium videt. Ou Gaium Julius videt. Em todos esses casos, Júlio vê Caio e nunca o contrário, porque Júlio está na forma Julius, que é de sujeito, enquanto que Gaius está na forma de Gaium, que é de objeto. Então, eu sempre vou saber quem é quem, de acordo com a forma da palavra. A mesma coisa acontece em árabe clássico. Em árabe clássico, a gente tinha esse sistema de declinações. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer a casa bonita está ali, a casa bonita é o sujeito. Então, casa se diz bait. E bonito se diz jamil. Mas vai ficar a casa com o artigo é al-bait, e fica al-bait al-jamil. Você repete o artigo. Então, al-bait al-jamil. É como se fosse a casa a bonita. Mas como é sujeito, vai ser al-baitu al-jamilu. Então, al-baitu al-jamilu hunak. A casa bonita está ali. Mas se fosse eu não vejo a casa bonita ali, então, nesse caso, a casa bonita é objeto da frase, porque não é o sujeito, né? Não é a casa bonita está lá, mas eu não vejo o quê? A casa bonita lá. Então, perceba que nesse caso, a casa bonita é objeto direto, então não vai ser mais al-baitu al-jamilu, mas al-baita al-jamila. Então, eu diria, la ara al-baita al-jamila hunak. Eu não vejo a casa bonita lá. La ara al-baita al-jamila hunak. Certo? Se fosse possessivo, se eu quisesse dizer a porta da casa bonita não é bonita, então eu diria bab, porta bab, babul bayt al-jamili laysa jamil. Então ficaria al-bayt al-jamili, certo? Então a porta da casa bonita não é bonita, babul bayt al-jamili laysa jamil. Certo? E quando você coloca preposições em árabe, você também vai usar esse caso, né? Vai ficar, se tiver uma preposição, vai ser também al-bayti. Então, eu irei para aquela casa amanhã, seria sa'adhabu ila dhalika al-bayti ghadan. Então, ila dhalika al-bayti ghadan. Vai ficar al-bayti, porque tem preposição, é para aquela casa. Ila dhalika al-bayti. Ila dhalika al-bayti ghadan. Certo? Então, aí vocês veem como várias línguas tem esse sistema em que as palavras podem mudar de forma de acordo com a função sintática delas. Português só faz isso com os pronomes, mas tem línguas que fazem isso com os nomes também, com os substantivos, fazem isso com os adjetivos, certo? Então essa é uma característica muito interessante que existe nos idiomas e que é legal a gente conhecer, porque aí quando a gente for estudar alguma língua que apresenta essas características, não vai ser uma coisa inesperada ou surpreendente. Então tem isso em grego clássico, tem isso em grego moderno, certo? O grego mantém isso até hoje, né? Tanto o grego antigo como o grego atual, os dois têm esse sistema de casos. Já as línguas românicas, que são as línguas que vêm do latim, não.
Então, enquanto o grego manteve, o português não manteve. O português, o italiano, não tem mais isso, exceto nos pronomes. O árabe também perdeu isso, né? O que eu estava mostrando era o árabe clássico, era o árabe que era usado, por exemplo, no Alcorão. Mas as variedades do árabe faladas hoje em dia não tem mais isso. Inclusive, quando os árabes hoje, às vezes, eles vão falar em árabe clássico ou vão ler alguma coisa em árabe clássico, eles leem e eles falam sem colocar essas terminações. Então, em vez de dizer, por exemplo, Sa'adhabu ila al-bayti ghadan, eles dizem simplesmente Sa'adhab ila al-bayti ghadan, sem colocar as terminaçõezinhas. Assim fica mais simples, né? A língua fica mais simples. Então, muitas línguas tiveram isso no passado, outras línguas têm isso até hoje, mas é uma característica legal para a gente conhecer, certo? Então, espero que tenham gostado. Até mais. Se vocês gostam do conteúdo do canal, se inscrevam para ver os próximos vídeos e cliquem em gostei. Tchau!